Uma brasileira, 2 italianos, um grego e 2 angolanos. 6 viajantes do mundo, nas palavras são deles, e que em Lisboa encontraram uma espécie de lar. Jabu, Alberto, Timóteo, Francesco, Ricardo e Walter. Aion é o nome deste grupo multicultural e hoje estão aqui comigo, no estúdio da RFI, 4 destes 6 elementos. Antes de mais, muito boa tarde e muito obrigada pela vossa presença. Boa tarde. Eu começo por vos perguntar o seguinte. Vocês estão aqui em Paris para promover o vosso novo trabalho, que se chama Saliva. O que é que querem, antes de mais, dizer com este título? Quem é que responde? Jabu. Saliva é uma palavra que a gente encontrou que ela comunica com muitas línguas. Depois de viajar muito, depois de tocar para diferentes pessoas, a gente percebeu que ainda que as pessoas não entendiam propriamente as palavras e tinham outros códigos, de repente elas sentiam a emoção ali daquela troca. Então a gente ficou com essa inquietação de encontrar uma maneira de falar a mesma língua e romper essa limitação da linguagem, mais do que a música, né? A mesma língua que a gente fala. E esse nome Saliva é a mesma coisa em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, em português. E significou, e ainda coube dentro dessa mesma palavra, essas 3 pulsões que a gente trabalha nessas músicas do disco, que são músicas para o sagrado, músicas para o livre e músicas para o valente. Portanto, o SA de saliva sagrado, o LI liberdade e o VA de valentia de coragem. E precisamente este vosso trabalho está dividido, são 3, como se fossem 3 capítulos. Porquê esta divisão? Acharam necessário fazer isto? Ao mesmo tempo, cada um defende temáticas diferentes. Quem responde? Timóteo. Então, posso responder, sim. Então, está dividido assim porque são elementos que existem dentro das nossas vidas, né? Como a Ion, como pessoas que viajamos e passamos muito tempo juntos, compartilhamos muito desses momentos sagrados, né? Para nós. Então tem muitas músicas, ou pelo menos nesse disco tem 3 músicas que falam desse aspecto da vida. Depois tem o livro, que é sobre a liberdade em qualquer gênero de argumento seja, mas enfrentado com a liberdade de poder mudar e poder sempre trocar, pronto, os patrões com quem crescemos e estamos habituados. E o terceiro é a valentia, né? Essa nossa necessidade de também escrever, fazer parte e contribuir com a nossa visão, com o que nós vivemos, com a nossa experiência, para tentar rever partes da história ou contribuir com a nossa opinião sobre esses assuntos. Ou seja, vocês falam sobre assuntos que vos rodeiam, por exemplo, na questão da valentia, nesta questão da coragem, há a questão, por exemplo, da colonização. Vocês escolhem temas que de alguma forma vos tocam ou que acham que é necessário também que sejam falados? Os dois, né? Mas no fundo é tudo um pouco uma autoconfissão, né? As músicas, as lutas, assim, a gente se encontra, eu acho que nesse ponto, como todos, ninguém mora onde nasceu, né? Tem esse caráter do grupo, assim, todos somos transeuntes, assim. Então, eu acho que a gente encontra nesse ponto, esse é o ponto que conecta a gente. E eu acho que finalmente as músicas elas falam assim, de sensíveis que a gente compartilha. Coisas... Mas, por exemplo, o Oxalá Promessa de Migrante fala também, não só, mas também dos migrantes que morrem a atravessarem o Mediterrâneo. São temas atuais que já se arrastam ao longo do tempo, mas são temas que também... porquê? Ou seja, podiam não escolher falar destas temáticas. Eu acho que a provocação é... o sentimento e o ponto que é de reflexão que está por trás dessa especificidade. Por exemplo, tem gente que morre atravessando o Mediterrâneo em busca de uma vida melhor e tem os migrantes desse imaginário do Nordeste do Brasil que ficam ali com esse mesmo sentimento, né? A busca por uma vida melhor que de repente leva as pessoas para uma situação extrema que elas não escolheram. Então, eu acho que por trás da especificidade tem a mesma urgência do ser humano. E nesse sentido que eu digo que são provocações pessoais da nossa vida, mas que quando a gente põe para fora, a gente busca essa empatia de quem escuta, assim, que conecte com essa
essa pulsão. Vocês neste trabalho convidaram também 3 músicos conhecidos, portanto a Juliana Linhares, o Paulo Flores e o Salvador Sobral. Como é que surgiram assim estes convites? Foi uma coisa, não sei, por exemplo, o Paulo Flores, Ricardo, agora vou-me virar para esse lado. Como é que surgiu este convite? Ricardo, que é angolano, e o Paulo também. Sim, eu não sei se sei agora explicar, se serei a melhor pessoa para explicar a história, mas há bocado estávamos ainda a falar da questão dos migrantes e a Jabu estava a explicar, a esmiuçar aquilo tudo, mas eu estava a ouvir como ouvinte. Eu acho que é importante referir que tudo isso é uma coisa natural. E tem os migrantes também, que somos os Ayom, que não há nenhum que vive na terra dele, onde nasceu. E, portanto, estes também são migrantes, não é? Portanto, este tema da imigração, na verdade, já é bem mais antigo, por razões diferentes. Eu acho que o que é importante referir é que, artisticamente, para as pessoas, às vezes, que não estão tanto dentro dos meandros do que é que se faz a arte, é que estes temas acho que são sentidos e vividos por nós, não é uma coisa que nós nos pomos a pensar. Eu estou a falar um pouco pelo grupo principal, não, porque os compositores principalmente são a Jabu e o Alberto, não é? Mas claro, nós identificamos-nos com uma série de coisas. Eles são pessoas que viajam muito, então acho que é importante referir que isto tudo é tudo muito natural, e é engraçado que nós somos todos também migrantes, só que numa outra posição social diferente daqueles que andam a arriscar a vida pelos mares, mas no fundo se calhar isso é um ponto comum que nos une a todos. Sim, mas a música também fala dessa questão dos migrantes, mas também fala sempre deste nosso, eu também sou, porque também sou portuguesa e vivo em Paris, não é? Mas desta vontade sempre, daquela saudade que existe da casa, que será sempre a nossa casa, mesmo que já não seja necessariamente neste momento, nem dá uns anos esta parte. Voltando então aos convites que foram feitos para este trabalho, se calhar agora vir-me aqui para o Alberto. Então, como é que chegaram a convidar estas pessoas, a Juliana, o Paulo Flores, o Salvador Sobral? Convidamos Paulo Flores em participar em uma música nossa que é um samba angolano. Então, convidar uma referência, um personagem tão importante foi grande honra, grande prazer, e ele aceitou com uma grande generosidade, humildade, e ele quis também escrever uma parte da música, porque as letras escritas por Jabu falavam da colonização do lado do Brasil. Ele falou, eu queria acrescentar com o lado de Angola. Então foi esta sinergia muito linda, e ele é uma pessoa incrível. E que vai participar no nosso show em Lisboa, dia 1º de novembro. Ele vai participar também. Será um dos convidados. Será um dos convidados. E o mesmo discurso, digamos, para estilo musical, foi com a Juliana Linhares, que é uma cantora do norte do Brasil. Então fizemos um frevo, e elas têm muito a ver com a música popular, mas com um cheiro um pouco mais moderno. E Salvador Sobral, porque fizemos uma música em italiano no disco, e ele gosta muito de cantar em italiano, fala muito bem italiano, e já tínhamos conhecido ele em situações antes que ele chegasse a ser famoso, então pensamos que a sua voz podia ficar muito bem nesta música em italiano. Eu acho que todos eles são pessoas que nós admiramos muito, assim, artistas que a gente via como artisticamente, assim, pessoas mesmo especiais, mas também pessoas legais. Eu acho que é um ponto que foi bem, que permitiu que finalmente resultou, que a gente convidasse, que desse certo, porque foi mesmo trocas reais, assim, pessoas que inspiram, e a maneira de tecer isso foi sempre com muita generosidade. Então foram convites que foram artisticamente de inspiração, e também como pessoas, assim, pessoas que a gente tinha vontade de fazer coisas juntos. E como é que se passa aí o processo criativo? Vir-me mais para vocês os dois, porque parte, em primeiro lugar, pelo vosso lado, pela vossa escrita. Geralmente esses são os roles, mas algumas vezes também tem ideias do álbum, melódicas, e que aí a gente vai primeiro montando essa estrutura e depois eu componho alguma coisa para encaixar na canção. Mas é um processo sempre a 4 mãos, com esse início, né? Essa primeira massa que sai, com essa combinação de quem que precisa falar, a música ou as letras, assim, a gente sempre tem esse ajuste, e aí depois a gente abre, vem o timo e coloca essa respirada, o beat e como que ela caminha, e aí a gente vai agregando camadas, vem o Richards e costura com a teia das riffs de guitarra,
e os meninos vão vindo e trazendo suas cores. Portanto, imagino que entre o início, a primeira ideia e a ideia final não tenha nada a ver, seja um caminho muito longo percorrido. Exatamente. Justamente eu falei desse aspecto na outra entrevista. Justo essa pontuação, que é a maneira que ela começa e depois as cores que ela vai tendo desse monte de criadores, assim, ela ganha um outro corpo, completamente. Até provavelmente algumas temáticas que podem abordar, como estava há pouco a dizer em relação ao Paulo Flores, provavelmente eles também podem ter um olhar diferente e faz com que a música fique pintada ou mesmo escrita de forma diferente. Exato, enriquece. Como o nosso português que falamos na banda é um português misturado entre palavras angolanas, palavras brasileiras, né? E nós pensamos de falar português de Portugal, mas finalmente não, né? Sai sempre o português do Ayom. E precisamente, Ayom, como é que vocês se encontraram? Como é que vocês surgiram? De quem é que foi a ideia? Alberto. Encontramos em Barcelona com o Jabu, o Timo e Walter tocávamos com uma banda e fazia música brasileira. Convidamos a Jabu como convidada especial e depois descobrimos o trabalho dela de autora, compositora incrível e ficamos apaixonados. Eu também apaixonado, ademais do lado artístico, e começamos a trabalhar, a escrever música juntos e sem pretensões gravamos um álbum que teve um êxito muito inesperado, muito grande, foi prêmios para a revista importante Songlines e já o primeiro ano foi um sonho, começou sem esforço a brotar este projeto e depois se enriqueceu a formação E é mais fácil para vocês a base ser em Lisboa, quando estão uns por cada lado do mundo? Lisboa é mais fácil porque 3 moram lá permanentemente e a nível de inspiração também. Eu acho que Ayom mesmo se identifica, se encontra com aquela música que respira, assim, que vibra naquelas ruas. Aquela mistura, assim. Eu acho que é definitivamente Lisboa e a sonoridade dali que tá borbulhando na cabeça, no silêncio de todo mundo. Muito bem. Muito obrigada, Jabu, Alberto, Ricardo, Timóteo, muito obrigada.